Capítulo 131 Dia do Julgamento. Incontáveis demônios se reuniram perto da névoa negra, esperando o momento em que o gigante portão do abismo se abriria. Não apenas demônios, mas até alguns monstros participavam, como se estivessem prestes a participar de um grande festival. Uma convocação de guerra em grande escala causou comoção em todo o abismo. Roy estava entre esses demônios, mas abaixou a cabeça e ordenou que Fat Tiger estivesse ao lado dele em voz baixa: Fat Tiger, volte para nosso covil e cuide da casa. Não me siga desta vez. Fat Tiger não teve dúvidas sobre a ordem de Roy. Suas 3 cabeças latiram para Roy, então ele abriu as asas e voou de volta. Roy tinha seus motivos para fazer Fat Tiger voltar. Ele deixou bem claro que uma convocação de guerra em grande escala significava que os demônios poderiam encontrar um oponente extremamente forte. Ao fazer com que Fat Tiger permanecesse no abismo, uma vez que Roy encontrasse qualquer perigo, ele poderia usar sua habilidade de teletransporte para retornar diretamente ao abismo. Não se esqueça que Roy fez do Fat Tiger um destino de teletransporte. Se eles se separassem, Roy teria um método adicional de preservação de vida. Em momentos críticos, ele poderia se teletransportar de volta para o abismo sem precisar gravar uma formação mágica. O enorme portão do abismo abriu mais rápido do que ele imaginava. No momento em que o portão se abriu, os incontáveis demônios reunidos correram para dentro dele e desapareceram na luz negra. Roy não tinha pressa em entrar correndo. Afinal, ele não entendia a situação do outro lado do portão. Mesmo que ele encontrasse inimigos assim que se teletransportasse, ele poderia deixar os demônios que entrassem primeiro lutarem contra eles. Somente quando os demônios estavam prestes a entrar é que Roy voou para o portão do abismo. No entanto, depois que a luz do teletransporte desapareceu, Roy descobriu que o outro lado do portão não era um campo de batalha como ele pensava originalmente, mas um espaço colossal igualmente escuro e cheio de lava e chamas. Esta situação surpreendeu Roy por um momento, fazendo-o pensar que ainda estava no abismo. Mas então ele de repente percebeu que este lugar era provavelmente o posto avançado do abismo mencionado nas memórias herdadas de Arania. O posto avançado do abismo referia-se a diferentes espaços que lordes demônios e reis demônios abriram especialmente para facilitar o ataque a certos mundos. Esses outros espaços eram geralmente construídos evitando o poder das regras do mundo, e o ambiente interior era exatamente o mesmo do abismo, por isso estava cheio de lava e chamas. Com este posto avançado, o exército demoníaco não precisava mais viajar frequentemente para frente e para trás através dos portões do abismo ao atacar um mundo. Afinal de contas, não importa quão poderosos fossem os lordes demônios e reis demônios, abrir um portão do abismo consumia uma enorme quantidade de poder mágico. Com tal posto avançado, eles não só poderiam reunir um enorme exército antes da guerra, mas quando não houvesse necessidade de lutar, os demônios poderiam permanecer no posto avançado e não serem afetados pelo poder do mundo, permitindo-lhes permanecer neste mundo, por muito tempo. Tal posto avançado não poderia ser estabelecido em todos os mundos. Só poderia aparecer em alguns mundos de alta magia porque somente nesses mundos de alta magia o poder do mundo teria uma força repulsiva mais fraca em relação aos demônios de alto nível. Demônios de alto nível poderiam permanecer por um longo tempo e fazer o seu melhor para operar a guerra. Roy olhou em volta e viu um grande número de demônios saindo constantemente de dezenas de enormes portões do abismo neste posto avançado do abismo. Esta cena foi bastante chocante porque o abismo era tão vasto que normalmente não era possível ver tantos demônios. Enquanto Roy voava no céu e olhava para todos os tipos de demônios agrupados. O solo estava cheio de demônios que não podiam voar, e os demônios voando no céu eram como pássaros migratórios, circulando e se transformando em uma enorme corrente. Os sons de incontáveis demônios formaram ondas fortes que se espalharam em todas as direções. Roy não sabia dizer quantos demônios estavam reunidos no posto avançado no momento, mas pode-se dizer que qualquer um que visse esse exército de demônios teria medo dele.
O potencial de guerra dos demônios do abismo foi claramente exibido neste momento. Embora houvesse inúmeros demônios reunidos no momento, com um olhar mais atento, ele pôde ver que todos os demônios estavam claramente divididos. A maioria deles eram demônios de baixo escalão. Mas, ao mesmo tempo, os demônios de baixo escalão não tinham status. Depois de aparecer dos portões do abismo, todos eles correram conscientemente para a frente porque sabiam que eram bucha de canhão atacando na frente neste tipo de guerra. Do ponto de vista de Roy, se ele fosse um demônio de baixo escalão em tal guerra, ele preferiria encontrar um canto para se esconder no abismo do que vir. Mas o problema era que os demônios de baixo escalão não pensariam assim. Afinal, havia poucos demônios com razão suficiente que pudessem controlar seus impulsos de matar e destruir. Além disso, eles também tinham instintivamente um forte desejo por almas, o que os levou a participar de todas as batalhas e a lutar tanto quanto possível. No meio, onde Roy estava, estavam demônios de nível intermediário. Comparado aos demônios de baixo nível, havia muito menos demônios de nível médio, mas parecia que ainda havia centenas de milhares. E como núcleo, os demônios de nível intermediário eram geralmente a verdadeira força principal em combate. Roy viu muitos demônios de nível médio com armas nas mãos, e alguns deles até usavam armaduras. Atrás dos demônios de nível médio estavam ainda menos demônios de alto nível, e Roy estimou que havia apenas alguns milhares deles. Demônios de alto escalão eram os comandantes no campo de batalha. Finalmente, foram os Lordes Demônios. Roy só conseguia ver alguns. Quanto menos números, mais poderosos eles eram. Mesmo de longe, Roy podia sentir a imensa pressão vinda dos Lordes Demônios. Diferente da encarnação de Rogeiros que ele viu antes, esses Lordes Demônios apareceram no posto avançado em seus verdadeiros corpos. Seu poder e poder mágico permaneciam em torno de seus corpos, e nenhum demônio ousava se aproximar deles, mesmo que estivessem ali parados. Roy não sabia os nomes desses Lordes Demônios e era impossível para ele perguntar, então ele apenas esperou silenciosamente na formação de demônios de nível médio. Ele sabia que definitivamente não foram esses Lordes Demônios que iniciaram esta convocação de guerra em grande escala, mas outra pessoa. Como esperado, quando o exército de demônios no posto avançado estava quase totalmente reunido, uma força mais forte apareceu de repente. Quando esta força apareceu, os demônios voando no céu soltaram um grito e pousaram apressadamente. Eles caíram no chão e estremeceram. O mesmo aconteceu com os demônios no chão. Os demônios de baixo escalão já haviam entrado em colapso, os demônios de médio escalão se ajoelharam, os demônios de alto escalão mal conseguiam ficar de pé e apenas os Lordes Demônios conseguiam manter suas posturas. No entanto, eles bateram no peito na direção de onde veio a força para expressar seu respeito. Roy também sentiu que seu corpo estava extremamente pesado no momento. O imenso poder mágico no ar formou uma enorme pressão sobre ele, fazendo-o se ajoelhar no chão como os outros demônios de nível intermediário. Roy deixou bem claro que um rei demônio havia aparecido. Um enorme círculo de chamas subiu de repente em um enorme espaço aberto, e essas chamas formaram o icônico pentagrama dos demônios de cabeça para baixo. Na furiosa formação mágica de fogo, a primeira coisa que viu foram as pontas de um par de asas curvas que apareciam pouco a pouco. Um gigante demônio vermelho ardente com asas envolvendo seu corpo para formar um fuso flutuou gradualmente da formação mágica. Depois que todo o seu corpo flutuou, seu gigantesco par de asas demoníacas se abriu, revelando sua aparência. Este demônio gigante tinha um par de asas reversas incomparavelmente fortes. A ponta óssea nas extremidades de cada asa subiu para o céu, parecendo feroz. Seus chifres demoníacos também eram muito grandes. Eles se estendiam de ambos os lados de sua cabeça, estendiam-se um pouco ao redor de suas têmporas e finalmente ficaram de pé na frente de sua testa, parecendo uma coroa. Seu ombro direito estava nu e Roy podia ver sua pele vermelha e as tatuagens de runas em seu ombro. Seu ombro esquerdo estava coberto por uma armadura de ombro.
Seus olhos demoníacos eram dourados e cheios de matança e destruição. Todo o seu rosto parecia estar constantemente irritado, e mesmo quando ele respirava, sua boca e narinas vomitavam chamas fortes. Sem dúvida, ele era um demônio extremamente poderoso e aterrorizante. Apenas sua aparição fez com que o barulhento posto avançado ficasse em silêncio. Depois de aparecer, ele abriu as asas, flutuou lentamente para o céu e disse com voz rouca: "Meu nome é Samael." Uma encarnação do Rei da Ira. Guerreiros do abismo, os selos do contrato deste mundo foram quebrados e o dia do julgamento está chegando. Aqui chegou uma batalha decisiva entre anjos e demônios. Massacre, destruição, sejam humanos ou anjos, matem todos os inimigos à sua frente. Com a declaração de guerra de Samael, os milhões de demônios presentes não puderam deixar de rugir alto. O rei demônio Samael estendeu suas garras e acenou para o vazio. Uma enorme fissura se abriu no espaço do Abyss Outpost, revelando o céu azul lá fora. Este era o mundo real desta guerra. O enorme exército de demônios uivou e correu em direção a esta fissura. Roy foi arrastado pelo exército de demônios através da fissura. Depois de chegar lá fora, o sol ofuscante o deixou desconfortável, mas ele não teve tempo para se preocupar com isso. No momento em que emergiu, ele se viu no céu, mas estranhamente, ele conseguiu pisar neste chão de nuvens brancas. No final das nuvens havia uma cidade enorme brilhando com luz branca. E no céu acima da cidade havia incontáveis anjos de asas brancas esperando. Caramba! É realmente uma guerra contra os anjos. Enquanto Roy xingava mentalmente, ele ouviu a voz de um demônio de alto escalão gritando por trás. Ataque! Destrua a cidade branca! Roy pareceu entender um pouco. Parecia que a cidade dos anjos à frente era o posto avançado do céu neste mundo, e o posto avançado se chamava Cidade Branca. Espere, parece que tenho alguma impressão desse nome. E o nome do rei demônio Samael antes. Fim do capítulo. Capítulo 132 Descida da Morte. A fissura espacial que o rei demônio Samael abriu conectou diretamente o posto avançado do abismo ao posto avançado do céu. Quando o exército demoníaco saiu do vazio como uma inundação, o exército angelical do outro lado tocou a buzina da guerra. Em meio ao som da buzina, um grande número de soldados anjos em armaduras douradas bateram as asas e atacaram o exército demoníaco. No momento em que os dois lados colidiram, incontáveis quantidades de sangue roxo e dourado respingaram. Os anjos eram guerreiros bem treinados e disciplinados, e até mesmo os anjos guerreiros comuns eram mais fortes que os demônios de baixo escalão. Eles agitaram suas lanças e atacaram o exército demoníaco, rasgando facilmente os corpos de seus oponentes. Mas havia simplesmente muitos demônios de baixo escalão na vanguarda. Embora os anjos estivessem matando seus compatriotas, eles ainda atacaram os anjos destemidamente. Foram necessários apenas alguns demônios de baixo escalão para atacar juntos e puxar um soldado anjo do ar. Quando os soldados anjos pousavam, os demônios os mordiam com a boca cheia de presas e saliva, rasgando os corpos dos anjos, desfrutando do prazer de matar em seus gritos. Na retaguarda do exército de anjos, incontáveis bolas douradas dispararam. Estes foram os raios de energia que os outros soldados anjos dispararam com suas lanças. Embora essas bolas douradas tenham matado muitos demônios, isso não ajudou em nada. Logo, mais demônios preencheram as lacunas. No momento em que Roy saiu correndo da fissura, ele viu a cena da vanguarda do anjo sendo dominada pelo exército de demônios. A força de combate individual de um anjo pode ser mais forte que a de um demônio, mas a disparidade entre seus números era grande demais. Toda a frente avançava constantemente em direção à cidade branca do anjo. No céu, um demônio de alto escalão abriu suas asas demoníacas e voou no ar. Ele riu sinistramente, acenou com um machado e apontou para a frente dele. Ha ha ha! Apenas ataque assim e destrua completamente aquela odiosa cidade de luz. Muitos demônios de nível intermediário ao lado de Roy também avançaram.
Com o aparecimento dos demônios de nível médio, muita magia apareceu no campo de batalha. Chamas apareceram no céu e envolveram os anjos como uma forte chuva. Essas chamas acenderam as asas dos anjos, transformando-os em pessoas em chamas, e então eles caíram em meio a gritos. ONS. Ao mesmo tempo, os demônios sofreram a retaliação dos anjos. Um grande número de pilares dourados de luz desceu do céu, e todos os demônios dentro dos pilares de luz tiveram sua pele e carne dilaceradas, fazendo gritos terríveis antes de se transformarem em cinzas sob o poder sagrado. Roy descobriu que mesmo as almas desses demônios mortos pelo poder sagrado não poderiam escapar. Em outras palavras, eles não seriam capazes de ressuscitar no abismo mesmo com a proteção da marca Ouroboros. Da mesma forma, uma vez que os anjos fossem mortos, suas almas seriam imediatamente devoradas pelos demônios próximos e não poderiam ser recuperadas. Este foi o verdadeiro significado dos inimigos jurados. Ambos os lados poderiam aniquilar completamente as almas do outro lado. Roy abriu as asas e voou no ar. Ele aproveitou seu voo em alta velocidade para evitar cuidadosamente as áreas com os pilares dourados de luz. Ele sabia que o mais importante nessa batalha era se proteger. Olhando para a situação atual, os anjos não seriam capazes de deter o exército demoníaco por muito tempo. Se quisesse aproveitar os frutos da vitória, teria que perseverar na batalha. Porém, embora não tenha tomado a iniciativa de encontrar um adversário, tomou-se a iniciativa de encontrá-lo. Um soldado anjo vestindo armadura dourada e capacete integral balançou sua lança e matou um demônio na frente dele. Ele olhou para cima e viu Roy passando voando por ele, então nem pensou nisso antes de bater as asas, correr e atacar Roy com uma facada. Roy estendeu a mão e Frostmourne emergiu do vazio. Ele segurou o punho da espada e bloqueou o golpe repentino do oponente. 9. O soldado anjo estava atacando ferozmente agora mesmo e não conseguiu parar seu ataque. Ao passar por Roy, Roy cortou seu braço. Sangue dourado jorrou e o anjo soldado gritou. Ele se virou e atacou Roy com sua lança. Os dois atacaram e bloquearam um ao outro no ar, e as colisões de suas armas produziram sons altos. Mas com a batalha ao fundo, esses sons nem sequer causaram ondulações. Após outra colisão, Roy reuniu todas as suas forças e fez o soldado anjo voar. Então ele rapidamente acenou para Frostmourne e lançou 2 Icebound Strikes. O anjo soldado reagiu rapidamente e imediatamente ajustou seu corpo após ser lançado voando. Ele disparou um raio dourado de sua lança para bloquear um Icebound Strike, mas o outro atingiu diretamente suas asas. O Icebound Strike não arrancou suas asas, mas explodiu, congelando instantaneamente suas asas. O anjo soldado não conseguiu bater as asas para manter o equilíbrio e imediatamente caiu de cabeça. Roy bateu as asas, desceu e perfurou Frostmourne no peito do soldado anjo no ar. No entanto, o anjo soldado ainda estava vivo. Com sangue jorrando de sua boca, ele apontou a palma da mão para Roy e gritou: "Morra, demônio!" Roy levantou a cabeça. A luz sagrada que explodiu da palma da mão do soldado anjo roçou seus chifres demoníacos e voou para o céu. No segundo seguinte, a cauda de Roy perfurou o peito do soldado anjo por baixo, acabando com sua vida. Com o corpo do soldado anjo, Roy caiu nas nuvens. Ele tirou Frostmourne de seu oponente, estendeu a mão e guardou a alma do soldado anjo. Parando um momento para olhar, Roy descobriu que tinha uma alma sagrada de classe baixa. Isso significava que a classificação desses soldados anjos não era alta. Nas memórias herdadas de Arania, os anjos foram divididos em 9 níveis de acordo com o número de asas. Havia 3 níveis para anjos de 2 asas, que eram, do mais baixo ao mais alto, anjo, arcanjo e principado. Os anjos de 4 asas também tinham 3 níveis, que eram poder, virtude e domínio. E os 3 níveis de anjos de 6 asas eram trono, querubim e serafim. Estas 3 esferas e 9 ordens eram a chamada hierarquia dos anjos, mostrando que o céu também tinha uma hierarquia estrita. Ao lutar contra anjos, você geralmente julgava sua força observando o número de asas.
Este soldado anjo estava no máximo no nível do principado. Ele era muito poderoso ao lutar contra demônios de baixo escalão, mas com a força atual de Roy, foi relativamente fácil lidar com ele. Porém, era preciso prestar atenção especial às atitudes deles em combate. Alguns anjos de alto nível guardavam suas asas extras quando não estavam lutando com todas as suas forças, porque mais asas eram apenas símbolos de força, o que não era conveniente na vida diária. Foi o mesmo para os demônios. Alguns demônios de alto escalão e lordes demônios ganhariam mais asas após a promoção. 6 asas não eram exclusivas dos anjos, e os demônios também as possuíam. No entanto, para a conveniência das ações normais, alguns demônios também optariam por retrair suas asas. Depois de matar este soldado anjo, Roy conheceu aproximadamente o poder dos anjos. Ele era um demônio de nível médio superior, e aqueles com quem ele poderia lidar eram provavelmente os anjos do poder e da virtude da segunda esfera. Mas seria um pouco difícil para ele lidar com um anjo do domínio porque os anjos eram mais fortes que os demônios do mesmo nível. Neste momento, o céu já estava queimando em vermelho com as chamas dos demônios. Com os demônios de nível médio e alto se juntando à batalha, todos os tipos de feitiços de matança em grande escala assolaram o campo de batalha. Nessas circunstâncias, Roy não usou sua magia de gelo precipitadamente porque o efeito provavelmente não seria muito bom, então ele simplesmente voou no ar e procurou especialmente por anjos soldados comuns com 2 asas. Na verdade, além de olhar para suas asas para distinguir a força dos anjos, você também pode olhar para seus equipamentos. Aqueles que usavam a mesma armadura padrão eram definitivamente anjos de baixo nível, e aqueles com equipamentos mais magníficos eram anjos naturalmente mais fortes. Neste mundo onde a aparência era tudo, muito menos o inferno, até o céu era o mesmo, depois de matar mais 3 anjos, Roy descobriu que o acampamento demoníaco estava prestes a avançar em direção aos portões da Cidade Branca. Embora os anjos fizessem o possível para resistir, a disparidade numérica era muito grande e eles só podiam recuar continuamente. E mais, até mesmo Roy poderia dizer que os preparativos de guerra do céu pareciam estar faltando. O que Roy não sabia era que seu palpite estava certo desta vez. Nesta batalha, o objetivo do céu era apenas destruir o posto avançado do abismo, o que significa que seu alvo eram apenas demônios. Mas era diferente para os demônios. Os demônios não apenas queriam derrotar o exército de anjos, mas também planejaram destruir o mundo humano abaixo. Para lidar com esses 2 objetivos ao mesmo tempo, os preparativos de guerra dos demônios foram naturalmente muito melhores. Esta cidade nas nuvens, a Cidade Branca, foi construída no céu, mas na verdade estava em outro espaço. As nuvens que podiam ser pisadas eram, na verdade, sustentadas pelo poder do espaço. Depois de descobrir que a batalha estava se tornando desfavorável, os anjos perceberam que deixar os demônios correrem entre as nuvens era muito desvantajoso para eles. Portanto, quando os demônios estavam prestes a atacar a cidade, os anjos removeram repentinamente o poder espacial que cercava a Cidade Branca. As consequências foram imediatamente um pouco graves. Muitos demônios não podiam voar, então quando as nuvens não conseguiram mais sustentá-los, eles caíram imediatamente. Mas muitos demônios agarraram os anjos que lutavam contra eles quando eles caíram e os enredaram com força, fazendo com que os anjos caíssem com eles. E abaixo das nuvens estava o mundo humano deste mundo, a Terra. Os anjos e demônios se enredaram e deixaram o espaço da cidade nas nuvens. Eles apareceram de repente na atmosfera da Terra e caíram em direção ao solo sob a influência da gravidade. Neste processo, devido ao atrito com a atmosfera, seus corpos imediatamente se inflamaram com chamas ardentes e fumaça espessa enquanto colidiam em direção à superfície da Terra em alta velocidade. Uma chuva de meteoros com centenas de milhares de meteoros apareceu de repente no céu acima da Terra. Quando os anjos e demônios guerreiros moveram a guerra para o chão do mundo humano em uníssono, o verdadeiro dia do julgamento para os humanos chegou. Fim do capítulo. Capítulo 133.
Na superfície da Terra, os humanos observavam a chuva de meteoros em grande escala causada pela batalha entre anjos e demônios. Os humanos deste mundo já haviam se desenvolvido ao nível da tecnologia moderna e tinham arranha-céus e smartphones. Quando esta enorme chuva de meteoros apareceu e ficou visível a olho nu, a notícia imediatamente se espalhou por todo o mundo através da TV, rádio e internet. Mas neste momento, eles ainda não sabiam o que era essa chuva de meteoros queimando com chamas e fumaça espessa e voando em direção ao solo. Eles simplesmente pensaram que era um fenômeno astronômico raro. Mas o que surpreendeu os cientistas foi que a chuva de meteoros apareceu sem aviso, e o mundo humano não conseguiu sequer dar um aviso prévio. Já era tarde demais para as pessoas no solo se refugiarem. Eles só podiam esperar que esses meteoros fossem meteoros reais que queimariam sob o atrito com a atmosfera. Incontáveis humanos esperavam em frente às suas TVs e diversas telas, observando com ansiedade e curiosidade a situação dos meteoros. No entanto, essas pessoas ignorantes não sabiam o que iriam encontrar. Quando os primeiros meteoritos atingiram o edifício alto construído com aço e concreto e destruíram facilmente essas estruturas, as pessoas de repente perceberam o que estava acontecendo. O pânico se espalhou. Quando os humanos descobriram que os meteoritos não haviam saído da atmosfera, perceberam a gravidade da situação. Eles se espalharam como moscas sem cabeça, correndo em todas as direções, sem saber para onde ir em busca de segurança. Meteoritos caíram um após o outro, atingindo o solo com enorme energia cinética e força destrutiva. Quando chegaram às ruas, vários veículos voaram e caíram com estrondos. Então eles explodiram em pedaços e pegaram fogo. Ao atingirem edifícios, centenas de toneladas de concreto armado caíram e soterraram as pessoas que não conseguiram escapar a tempo. Quando atingiram as pontes, toda a superfície da ponte se partiu e os veículos que circulavam na ponte tiveram um grande número de colisões traseiras em um instante. Mesmo quando esses meteoritos caíram no mar, causaram ondas enormes que derrubaram navios, afundando-os no fundo do mar. Neste momento, toda a terra acolheu os desastres do céu. Os sobreviventes choraram e procuraram pelos seus entes queridos, mas movidos pela curiosidade, reuniram-se no local onde os meteoritos caíram. Eles evitaram cuidadosamente as chamas no chão e olharam com medo para as enormes crateras que tinham dezenas de metros de profundidade, querendo ver que tipo de meteoritos tinham um poder tão grande. No entanto, antes que pudessem ver claramente, houve enormes vibrações em todas essas crateras profundas. À medida que o solo foi lançado, demônios e anjos rastejaram para fora do fundo das crateras. Antes de cair, eles ainda estavam enredados e lutando, mas o resultado foi basicamente determinado quando pousaram. Quando as pessoas viram demônios enormes com rostos horríveis, segurando anjos com asas brancas puras em suas mãos, ou anjos com cadáveres de demônios pendurados nas pontas de suas lanças, os humanos, que já estavam extremamente aterrorizados, desabaram neste momento. As cenas diante deles já haviam ultrapassado sua compreensão. Anjos e demônios realmente existiram. Além disso, o desastre do meteorito que desceu do céu desta vez não foi um fenômeno astronômico, mas anjos e demônios lutando entre si. Porém, nem os demônios nem os anjos prestariam atenção aos pensamentos desses humanos neste momento. Aos olhos dos demônios, esses humanos em pânico eram almas deliciosas, especialmente para os demônios de baixo escalão. Seu principal objetivo ao participar da guerra era obter almas em lutas caóticas. Como eles poderiam abrir mão de uma chance como essa? Portanto, eles começaram a matar humanos assim que surgiram. Eles usaram seus membros fortes para derrubar os humanos em fuga, abriram a boca cheia de dentes afiados e morderam sem hesitação. Enquanto desfrutavam da carne, eles também devoravam as almas. Foi o mesmo para os anjos. Eles não podiam se importar em proteger os humanos naquele momento porque os demônios estavam por toda parte, os inimigos estavam por toda parte. Quando eles correram para lutar contra os demônios, eles não conseguiram controlar o impacto das batalhas que afetavam esses humanos.
Assim como anjos e demônios lutaram milhares de vezes, ambos os lados estavam frenéticos. A única diferença era que a batalha entre os dois lados havia deixado o espaço alternativo e chegado ao mundo humano. As cidades foram destruídas, as florestas estavam queimando, a água do mar estava evaporando e nas enormes explosões, relâmpagos e chamas iluminaram o céu. Com os lamentos da civilização humana, o dia do juízo final chegou. Roy também veio à tona. Ele não era estúpido. Quando ele viu as nuvens desabarem mais cedo, ele sabia que se continuasse naquele espaço alternativo, poderia encontrar um anjo de alto nível, então não hesitou em sair correndo. No caminho, ele também foi enredado por um anjo-soldado. Ele matou o soldado-anjo a cerca de 1 quilômetro de distância do chão e bateu as asas para impedir a queda, evitando cair no chão. No entanto, olhando para o desastre acontecendo abaixo e depois para os meteoritos caindo no céu, Roy finalmente soube a que mundo ele tinha vindo. Caramba! Na verdade, é o mundo Darksiders. Roy não apenas se lembrou de que tipo de mundo era esse, mas também não esperava participar pessoalmente da Guerra do Fim no início deste mundo. Se ele avaliasse este mundo, então ele estava com medo de ter que dizer que era um mundo de alta magia. Roy teve uma vaga impressão do enredo geral do mundo do jogo, embora fosse um pouco embaçado. Se ele não se lembrasse mal, parecia que os humanos deste mundo eram bastante trágicos. Na guerra entre anjos e demônios, a humanidade foi completamente exterminada. Sim, ao contrário de outros mundos de fantasia, os protagonistas deste mundo não eram humanos. Neste mundo, anjos e demônios apareceram há muito tempo. Como em outros mundos, eles lutaram e mataram uns aos outros, mas nenhum deles conseguiu destruir o outro. E além dos anjos e demônios, este mundo ainda tinha uma força conhecida como Conselho Carbonizado. E havia algumas raças antigas poderosas, mas muitas delas haviam declinado. Foi dito que o Conselho Shahed foi criado devido à vontade do Criador. Uma organização misteriosa e poderosa, cujo dever era, em nome do Criador e de acordo com as antigas leis e contratos, manter o equilíbrio e a ordem do universo e punir as forças que ameaçavam o equilíbrio. E sob o comando do Conselho Carbonizado, estavam os 4 Cavaleiros do Apocalipse, representando a guerra, a fome, a peste e a morte no livro das Revelações. Esses 4 Cavaleiros do Apocalipse tinham uma força incomparável. E com a força dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, o Conselho Carbonizado poderia até lutar contra anjos e demônios ao mesmo tempo. Originalmente, o Conselho ignorou a guerra entre anjos e demônios. Afinal, o Conselho era neutro. Mas com o passar do tempo e este mundo continuou a evoluir, os humanos apareceram nele. Depois de descobrir a aparência dos humanos, o Conselho Carbonizado percebeu que estas criaturas fracas e inteligentes seriam uma parte indispensável do equilíbrio do mundo no futuro. Portanto, para proteger a civilização humana recém-nascida e evitar que ela fosse destruída cedo demais pelo conflito entre anjos e demônios, o Conselho despachou os 4 Cavaleiros do Apocalipse para forçar os anjos e demônios a pararem de lutar e assinarem uma trégua. Este contrato de trégua não era, obviamente, eterno. O Conselho Carbonizado, anjos e demônios concordaram que quando a civilização humana amadurecesse e estivesse pronta, a trégua chegaria ao fim. Naquela época, os 3 grupos de anjos, demônios e humanos dariam as boas-vindas ao fim da guerra final. Esta guerra traria equilíbrio a todos e decidiria o destino final das 3 partes. Ao mesmo tempo, não importa qual lado permanecesse, os 4 Cavaleiros do Apocalipse desceriam. Eles se tornariam a esperança dos humanos, dos senhores do céu ou dos demônios do inferno, liderando o grupo com destino para remodelar as regras do mundo. O contrato de trégua foi assinado em 7 selos. Quando os selos foram quebrados, significou que a trégua acabou. Isto também significava que a civilização humana estava pronta e o fim da guerra poderia começar. Mas se os anjos e demônios ousassem quebrar o contrato e iniciar uma guerra antes que os selos quebrassem, o Conselho enviaria os 4 Cavaleiros do Apocalipse para puni-los.
A assinatura do contrato de trégua deu de facto aos seres humanos o tempo e a oportunidade para se desenvolverem. No entanto, lamentavelmente, antes que os humanos estivessem realmente prontos para o fim da guerra, os selos que carregavam o contrato foram quebrados. Havia um ditado que afirmava que contratos e regras foram feitos para serem quebrados, e não foi exceção aqui. Roy lembrou-se vagamente disso. O líder dos anjos estava impaciente e mal podia esperar para destruir os demônios por vingança, então planejou destruir os selos. Porém, ele não destruiu todos os 7 selos, mas apenas 6 deles, deixando o último selo e escondendo sua aura. Dessa forma, os demônios acreditariam erroneamente que os selos foram quebrados e começariam primeiro a Guerra do Fim. E enquanto todos os selos não fossem quebrados, os poderosos 4 cavaleiros do Apocalipse não desceriam. Naquela época, enquanto os anjos pudessem destruir os demônios o mais rápido possível, nem mesmo o conselho poderia culpá-los porque foram os demônios que iniciaram a guerra. Em teoria, esse movimento astuto era viável, e os anjos de fato enganaram com sucesso os demônios para que assumissem a liderança e reunissem suas tropas para atacar o acampamento base dos anjos, a Cidade Branca. No entanto, Roy ainda conseguia se lembrar de um ponto com clareza: esse movimento astuto dos anjos não apenas enganou os demônios, mas também enganou o Or, que representava a guerra entre os 4 cavaleiros do Apocalipse. O Or pensou que os 7 selos haviam sido quebrados, então ele respondeu ao chamado e desceu ao mundo. Porém, após vir ao mundo, ele percebeu que algo estava errado, então cumpriu sua responsabilidade de punir, não atacando apenas os demônios e também os anjos. Essa foi a maior dor de cabeça de Roy. Desde que a guerra entre anjos e demônios começou, isso significava que a guerra dos 4 cavaleiros do Apocalipse chegaria em breve. Quando a guerra dos cavaleiros acontecesse, ele mostraria totalmente sua força. Ele poderia ser considerado quase invencível e era uma existência que dava dores de cabeça até mesmo aos reis demônios. E Roy não sabia onde esse poderoso punidor iria pousar. Se um demônio de nível intermediário como ele acidentalmente esbarrasse nele de frente, ele provavelmente estaria perdido. Não, este não é o momento de lutar cegamente com anjos. Tenho que encontrar uma maneira de evitar o momento em que a guerra chegar. No ar, Roy balançou o rabo enquanto ponderava. Fim do capítulo. Capítulo 134 Anjo Caído. Roy olhou em volta enquanto voava no ar. Depois de um tempo, seus olhos brilharam e ele mergulhou. Abaixo dele havia uma rua espaçosa. Normalmente seria movimentado com gente indo e vindo, mas por causa da guerra repentina, a rua já estava devastada. Cadáveres humanos estavam por toda parte, algumas casas estavam em chamas e os sobreviventes tremiam enquanto se escondiam em cantos escuros. Bang! Roy arrombou a porta de uma loja na rua e entrou. Ele viu todos os tipos de livros e revistas bagunçados no chão. Era uma livraria. Depois que Roy entrou, ele imediatamente procurou o que queria nessas pilhas de livros. Ele o encontrou, um mapa mundi da Terra. No entanto, Roy ficou desapontado quando abriu o mapa e viu o desenho nele. Isso porque a terra desta terra era completamente diferente daquela que ele tinha na memória. Até os nomes dos países, as localizações geográficas e a divisão dos oceanos eram diferentes. Era uma terra completamente desconhecida. Desamparado, Roy só conseguiu farejar e encontrar o dono da livraria escondido em um armário. O dono da livraria era um homem branco e gordo. Felizmente, seu corpo barrigudo cabia no armário estreito. Quando Roy arrancou a porta e o agarrou, esse cara viu a aparência de Roy e fez xixi nas calças de medo. Roy franziu a testa e o levou até o mapa. Responda minha pergunta e não vou matar você. Onde está o país mais poderoso do mundo? Mostre-me. Ao ouvir isso, o proprietário apontou rapidamente para o mapa. Aqui, está aqui. O país mais forte é Mers. Então, onde estou agora? O proprietário identificou-o no mapa e moveu o dedo por uma curta distância. Aqui. Roy ficou imediatamente deprimido. Ele percebeu que estava realmente em Mers.
O propósito da guerra do exército demoníaco desta vez não foi apenas derrotar os anjos, mas também destruir os humanos deste mundo. Por outras palavras, os países mais fortes seriam definitivamente os alvos estratégicos porque representavam a cultura e a força humana mais florescentes e tinham populações enormes. Os anjos e demônios acabaram de descer e pegaram os humanos desprevenidos. Embora os humanos parecessem fracos diante de anjos e demônios, não demoraria muito para que encontrassem uma maneira de revidar, especialmente em uma sociedade civilizada tão moderna, onde definitivamente possuíam um grande número de armas tecnológicas. Da mesma forma, quanto mais forte a resistência dos humanos, mais tropas demoníacas eles atrairiam, e quanto mais demônios, mais anjos. Uma vez que ambos os lados se reunissem, este lugar se tornaria o principal campo de batalha. Roy sentiu que se ele fosse o Or, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ele definitivamente escolheria descer neste campo de batalha principal. Agora que Roy estava neste país, quando a guerra começou, as chances de ele encontrar o Or eram muito altas. Ele teve que encontrar uma maneira de evitá-lo e ir para um país vizinho. Roy jogou o dono gordo da livraria de lado e olhou para o mapa enquanto pensava em que direção seguir. Se a trama após o início da guerra fosse a mesma que na memória de Roy, então não demoraria muito para que o Conselho Carbonizado tirasse seu poder. Então ele seria morto por um Lorde Demônio e retornaria ao espaço onde estava o Conselho Carbonizado. Como os 7 selos não foram completamente destruídos, a chegada da guerra foi contra as regras. Ele foi convocado de volta para receber punição, e 100 anos depois ele voltaria a este mundo. Portanto, contanto que evitasse a chegada da guerra no início, Roy não precisaria se preocupar em encontrar este cavaleiro do Apocalipse por 100 anos. É claro que evitar o campo de batalha principal não era apenas para evitar o encontro com o Or, mas ele também teve a ideia de evitar os figurões dos demônios e dos anjos. A principal tarefa de Roy era aproveitar a destruição da humanidade para colher um grande número de almas. Se ele vagasse pelo campo de batalha principal, não apenas precisaria competir com outros demônios por almas, mas também poderia encontrar figurões e atrair a atenção. Naquela época, ele provavelmente não seria capaz de jogar feliz. Após tomar sua decisão, Roy optou por ir para o leste porque após cruzar cerca de 2.000 quilômetros, chegaria a um país costeiro, onde seu poder de gelo poderia desempenhar bem seu papel. Assim que ele saiu da livraria, um raio dourado voou em direção a Roy. Roy brilhou e o raio dourado entrou na livraria. Com uma explosão, a loja foi imediatamente destruída. Roy se virou e encontrou o dono gordo que ele havia jogado fora enterrado sob os escombros, revelando apenas seu corpo queimado. Roy balançou a cabeça ligeiramente. Ele bateu as asas, avançou e bateu com o ombro no soldado anjo que o atacou. Ele voou com ele e o esmagou contra uma parede do lado oposto. Com um grande estrondo, o impacto da colisão causou um enorme buraco na parede espessa. Mas antes que os escombros pudessem cair, o poder gelado de Roy explodiu e gelo preto sólido se espalhou de seu ombro para congelar o soldado anjo na parede. Depois de selar o inimigo, Roy bateu as asas e voou para longe. Ele não teve tempo para lidar com esses anjos por enquanto. Roy voou rapidamente para o leste e encontrou muitos demônios e anjos ao longo do caminho. Os demônios ignoraram Roy, mas alguns anjos corriam para atacar Roy de vez em quando. Se houvesse apenas alguns inimigos, Roy os mataria, mas se houvesse muitos, Roy usaria o flash e escaparia do cerco. Depois de voar por cerca de meia hora, Roy de repente sentiu algo e olhou para o céu. No céu atrás dele, um meteoro que parecia mais brilhante e maior, com fumaça ondulante, cruzava o céu e caía no chão. Entrada. Deve ser guerra. Roy ficou feliz por ter agido rápido o suficiente. Na verdade, ele já esperava que a guerra surgisse depois de sentir a destruição dos 7 selos. O mesmo aconteceu com os demônios, então era previsível que não demoraria muito para que a guerra chegasse. Se ele não tivesse tomado a decisão imediata de partir imediatamente agora. Roy continuou observando a queda do meteorito de War.
Ao contrário da cena do jogo, o Or criou um impulso surpreendente quando caiu. No momento em que o meteorito atingiu o solo, uma luz poderosa irrompeu. Mesmo a centenas de quilômetros de distância, Roy podia ver a energia contida na luz, sentindo como se estivesse vendo uma explosão nuclear em um filme. Alguns segundos depois, uma forte vibração veio e o chão abaixo de Roy começou a tremer violentamente. No céu, Roy olhou para a área onde o Or desceu com a boca aberta. Ele sabia que a área devia ter sido destruída. A guerra, que acabara de acontecer, era de fato bastante aterrorizante. Neste momento, ele deveria estar no auge, tendo um poder comparável ao de um rei demônio. Os demônios e anjos que ainda estavam naquela área provavelmente teriam muito azar. Ele se virou e continuou voando para frente. Embora soubesse que a guerra não duraria muito tempo, o plano original de Roy não mudou. No entanto, logo depois que ele começou a voar novamente, uma luz negra brilhou de repente na frente dele. Roy bateu os freios no ar para evitar o raio de luz, mas então percebeu que o raio de luz não estava apontado para ele, mas apenas para impedi-lo de avançar. No ar, uma voz veio de repente. Demônio, onde você quer ir? O campo de batalha está atrás de você. Roy ergueu a cabeça e suas pupilas se contraíram quando viu uma figura ágil e elegante começar a descer lentamente. Esta figura tinha a aparência de um anjo feminino. Mas o que surpreendeu Roy foi que ela não só não estava vestida como os anjos inimigos, mas até suas asas de anjo eram pretas. Um anjo caído? Roy ficou um pouco atordoado. Ele lembrou que quando o exército demoníaco estava se reunindo no posto avançado do abismo, ele viu à distância alguns anjos caídos na formação de demônios de alto escalão. Mas ele estava muito longe para vê-los claramente naquele momento. E agora, um apareceu inesperadamente na frente dele. Fim do capítulo. Capítulo 135 Tropa de Barreira. O anjo caído na frente de Roy tinha cerca de 1,9 metro de altura. Como ela pousou de cima a baixo, Roy a observou de baixo para cima. Ela tinha um par de pernas longas, lindas e notáveis. Quando ela pousou, uma de suas pernas estava levemente flexionada para frente, formando uma postura muito bonita. Dos pés às panturrilhas, eles estavam envoltos em um par de botas de batalha pretas e douradas. Ela estava usando um lindo vestido de batalha de uma peça só, e a bainha inferior cobria suas coxas, enquanto a parte superior cobria até o pescoço. Este traje de batalha tinha uma textura metálica e havia caracteres do céu gravados nele. Como os equipamentos dos anjos foram feitos em mundos diferentes e influenciados pela cultura local, eles teriam designs um pouco diferentes, mas o estilo geral ainda era o mesmo. A armadura deste anjo caído à sua frente seguia de perto o estilo usual dos anjos, parecendo digno, santo e solene. Mas talvez por ela ser um anjo caído, a armadura agora era preta e dourada e tinha uma leve aura negra ao seu redor. Juntamente com o par de asas negras de anjo atrás dela, as pessoas poderiam dizer sua identidade rapidamente. Quando este anjo caído parou de descer, Roy viu o rosto dela claramente. Ela era muito linda. Ela parecia ainda ter o rosto excepcionalmente belo e requintado de um anjo, e depois de se tornar um anjo caído, sua aura escura adicionou um sentimento encantador que os anjos não possuíam. Embora, em geral, Roy realmente apreciasse as aparições dos anjos caídos e estivesse pensando sobre como eram os anjos caídos, agora que ele realmente encontrou um, Roy não tinha mais os mesmos pensamentos de antes porque esse anjo caído claramente veio com más intenções. Quem é você? O que você quer? Roy perguntou franzindo a testa. Meu nome é Julia, a guarda pessoal imediata de Sua Majestade Samael, e eu estou no comando das tropas de barreira. Em frente a Roy, Julia disse sem expressão, embora eu não queira lidar com um demônio como você, devo dizer que estou observando você no céu há algum tempo. Você tem voado nessa direção, mas fica com pressa quando se depara com batalhas e não para. O que você está fazendo? Desertando.
Ao ouvir isso, Roy imediatamente lembrou que os anjos caídos tinham um status relativamente especial no abismo nas memórias herdadas de Arania. Eles não eram seres originalmente do abismo, mas transformados a partir de anjos ou criados por demônios de alto nível usando as almas dos anjos. Como os anjos caídos costumavam ser anjos, muitos demônios não eram muito amigáveis com eles. Da mesma forma, os anjos caídos acharam muito difícil integrar-se ao abismo, por isso sempre foram relativamente retraídos. Mas, ao mesmo tempo, os anjos caídos tinham poderes fortes. Talvez por causa da sua depravação, a sua raça não tinha nenhum fraco. Os mais básicos eram ter a força e o status de demônios de alto escalão. Eles frequentemente seguiam reis demônios e senhores demônios como guardas ou guardas pessoais, tornando seu status extraordinário. Desta vez, na guerra final iniciada pelo exército demoníaco contra os anjos, milhares de demônios de alto escalão o seguiram. A maioria deles eram comandantes e comandavam o exército demoníaco para lutar, mas uma pequena parte deles tinha a responsabilidade de serem tropas de barreira. E os anjos caídos que o seguiram desta vez provavelmente estavam entre as fileiras das tropas de barreira. Na Bíblia que circulou no mundo humano, Samael era um anjo caído e um rei demônio que havia caído do serafim de mais alto nível, então fazia sentido que os guardas pessoais do rei demônio fossem anjos caídos. Mas depois de obter as memórias herdadas de Arania, Roy sabia que essa lenda era na verdade falsa. Samael era um verdadeiro demônio do abismo, e seu verdadeiro corpo era o rei da ira entre os 7 reis demônios do pecado capital. Desta vez, na guerra final deste mundo, apenas uma encarnação dele apareceu. Mas era óbvio pela aparência de sua encarnação que ele não era um anjo caído. A Bíblia que circula no mundo humano nada mais é do que uma versão revisada da Bíblia celestial. Muitas verdades foram distorcidas artificialmente há muito tempo. Roy sentiu que a razão pela qual os anjos caídos tinham um status tão elevado no abismo provavelmente nada mais era do que alguma forma de propaganda da classe dominante. Tudo foi para dizer aos anjos do céu que eles tinham muitos benefícios, como os 5 seguros sociais, e um fundo de habitação e férias remuneradas, atraindo-os a mudarem de acampamento para o abismo. Depois de entender isso, Roy não ficou surpreso com o fato de Julia ser a guarda pessoal do rei demônio. Tropa de barreira? Que ridículo! A razão pela qual fui nessa direção foi apenas para encontrar outro lugar para colher almas. E você quer me acusar? Desde que você pousou nesta área, você deveria lutar nesta área. Por que você quer trocar de lugar? Julia perguntou sem expressão. Quanto à colheita de almas, você não precisa se preocupar com isso. Se a guerra correr bem, Sua Majestade Samael recompensará os guerreiros que lutarem bravamente, então, retorne. A boca de Roy se contraiu. Porra, você está cego. A guerra acabou de chegar. Você não viu o enorme pouso. E você quer que eu volte e lute. Você não pode deixar esse tipo de inimigo poderoso para os figurões demoníacos. Sou apenas um demônio de nível intermediário, então por que você está apenas olhando para mim? Roy não se incomodou em falar com Julia, então correu em sua direção. Que sujeito rude! Vendo as ações de Roy, o rosto inexpressivo de Julia finalmente mudou. Ela não esperava que esse demônio do gelo à sua frente ignorasse completamente seu aviso. Ele era obviamente apenas um demônio de nível intermediário, mas ousou tomar a iniciativa de lutar contra um anjo caído. Ela estendeu a mão, convocou sua espada, que era uma espada longa e delgada, no estilo de um anjo, e então atacou Roy que estava atacando. Clang! A espada colidiu com o Frostmourne de Roy. Ao mesmo tempo, o corpo de Roy brilhou com uma leve luz vermelha. Com o encantamento de Bloodlust, seu corpo de repente ficou muito maior. Como um anjo caído, Julia alcançou o nível de poder de um demônio de alto escalão, mas olhando para sua espada, Roy percebeu que força não era seu forte. Sob a imensa força de Roy, ela naturalmente não teria vantagem nesta colisão. Depois de ser lançada voando pela espada de Roy, ela finalmente parou. Caramba! Julia praguejou.
Ela não esperava que esse demônio de nível intermediário usasse esse método para lutar contra ela. Seu corpo de repente aumentou dramaticamente, indicando que ele estava usando algum tipo de feitiço para aumentar sua força. Vendo Roy voando para o leste sem olhar para trás depois de fazê-la voar com sua espada, ela olhou para o campo de batalha atrás dela, cerrou os dentes e continuou perseguindo Roy. Suas asas batiam rapidamente, e as asas aerodinâmicas e as penas lisas proporcionavam-lhe uma velocidade muito alta. O match flight de Roy já era muito rápido, mas Julia o seguiu de perto, sem ficar para trás, alcançando lentamente. Enquanto voava, Roy olhou para trás surpreso. A velocidade de voo de Julia realmente excede a velocidade do som. Durante a perseguição, dois deles voaram a centenas de quilômetros de distância. Depois de sentir que estava perto o suficiente, Julia de repente acenou com sua espada, e um raio de espada preto com poder sombrio atingiu Roy por trás. O feixe da espada era extremamente grande e cobria uma área muito grande. Para evitá-lo, Roy só poderia optar por fugir para cima ou para baixo. Como resultado, Julia imediatamente o alcançou. O estilo de luta de Julia era muito habilidoso. Sua espada era muito rápida e ela contornou Roy enquanto o atacava rapidamente. O poderoso poder mágico de sua espada rompeu as defesas de Roy e logo deixou vários ferimentos em seu corpo. E o mais importante, ela poderia até usar o fogo do inferno. As chamas negras presas à espada continuaram queimando suas feridas, forçando Roy a usar seu poder gelado para suprimir o fogo do inferno. Embora Roy se ferisse frequentemente sob seus ataques rápidos, ela ainda estava muito vigilante porque conseguiu sondar que esse demônio de nível intermediário à sua frente estava no meio de uma promoção. A qualidade de seu poder mágico era quase a mesma dos demônios de alto escalão. Na colisão do poder mágico, o poder mágico de Julia não teve uma vantagem esmagadora, e ele sempre o compensou e neutralizou. Tudo em que ela podia confiar agora era sua velocidade, habilidades de combate e ter mais poder mágico do que o oponente. Mas neste momento, Roy de repente segurou Frostmourne horizontalmente na frente dele, e os personagens demoníacos na espada se iluminaram lentamente. Então uma enorme força se espalhou e formou um enorme campo de força. Julia estava neste campo de força, então ela sentiu isso imediatamente. Caramba! Como isso é possível? Este é o encantamento de expulsão. Julia gritou. Pensão, assistência médica, desemprego, acidente de trabalho e maternidade. Fim do capítulo. Capítulo 136 Humanos contra-atacam. Esta foi a primeira vez que Roy usou o encantamento de expulsão em Frostmourne. Quando estava no abismo, ele nunca o havia usado mesmo diante de outros demônios, pois era impossível para ele ativar o poder do abismo para expulsar os seres nativos do abismo. Mas agora era diferente. Este era outro mundo, e o encantamento de expulsão foi eficaz em todas as existências de outros mundos. O que surpreendeu Roy foi que o encantamento de expulsão teve um efeito muito melhor do que ele imaginava, porque o encantamento de expulsão formou um campo de força e não simplesmente uma mera força. Essa mudança pode ter ocorrido porque o sistema preencheu e reparou os personagens demoníacos quando Roy os moveu para a espada. Em outras palavras, o que ele estava usando agora era a força verdadeira e completa do encantamento de expulsão. Estando neste campo de força, a pressão sobre Julia aumentou substancialmente, e ela pôde sentir a força repulsiva deste mundo pressionando seu corpo com toda a sua força. No processo de transformação dos anjos em anjos caídos, além da mudança na natureza de seu poder mágico, houve também uma mudança no poder mundial do abismo. Caso contrário, o abismo não os teria aceitado, permitindo-lhes viver no abismo. Mas independentemente de Julia ser um anjo ou um anjo caído, ela era uma existência estranha a este mundo. Para uma existência estrangeira indesejável, esta força repulsiva era simplesmente irresistível. Julia só poderia usar seu poder mágico para resistir à força repulsiva.
Mas dessa forma, ela não apenas se distrairia, mas o poder mágico que ela poderia usar na luta também diminuiria bastante. Estaria tudo bem se seu oponente fosse fraco, mas o problema era que esse demônio de nível intermediário estava na fase de promoção e não era facilmente descartado. Caramba! Você realmente usou o encantamento de expulsão. Você também é um ser de outro mundo. Já que estou afetado, você também não estaria. Usando esse tipo de método onde ambos os lados perdem, você não é um pouco estúpido. Sob a imensa pressão da força repulsiva, Julia cerrou os dentes e avançou para atacar Roy, mas era óbvio que seus movimentos e velocidade eram muito mais lentos. Porém, como lançador do encantamento de expulsão, Roy realmente queria gritar, sim. Eu não sou afetado. Quando Roy definiu isso pela primeira vez, Roy já havia pensado nessa situação. Na verdade, ele usou o encantamento de expulsão na Bíblia demoníaca como uma poderosa maldical enfraquecedora, e ninguém mais estava isento. Sem mencionar os demônios de alto escalão, até mesmo um rei demônio como Samael provavelmente seria afetado. Sob a influência dessas ondas expelidas, a única diferença entre demônios de alto escalão e reis demônios era que o rei demônio poderia perseverar um pouco mais. Mas Julia não sabia disso. Ela pensou que o encantamento de expulsão também afetou Roy, então ela queria parar Roy e ver quem ficaria sem poder mágico primeiro. Depois de evitar o ataque de Julia, Roy apareceu atrás dela e golpeou Frostmourne em suas asas. Ela rapidamente tentou fugir, mas sua velocidade era muito lenta e Roy feriu suas asas. No momento que a ferida apareceu, ela sentiu um traço de sua força se esvaindo. Esta era a absorção de força de Frostmourne, e a força extraída agora estava aumentando a de Roy. Não terminou aqui. A ferida que Roy cortou pode ser pequena, mas não apresenta o menor sinal de cura. Julia não percebeu isso a princípio. Mas depois de lutar algumas rodadas com Roy, ela descobriu que seu sangue preto dourado escorria constantemente. Julia só sentiu a cabeça doer. Ela sabia que estava sob uma maldical sangrenta. Nesse momento, Julia estava ligeiramente ofegante. Afinal, ela vinha mantendo um consumo considerável de energia mágica, mas por outro lado, Roy não se sentia nem um pouco exausto. Agora, ela percebeu que algo estava errado. Que método esse demônio está usando para se tornar imune ao campo de força de expulsão que nos rodeia? Droga, o que diabos há com sua espada demoníaca? Julia não pôde deixar de dizer. Quantas maldições você atribuiu à espada? Na verdade, além do atributo de amplificação de poder mágico, os outros atributos associados ao Frostmourne de Roy eram todos poderes do tipo maldical. Pode-se dizer que era uma espada de maldical. Roy fez isso deliberadamente. Ele deixou bem claro que sua esgrima não era boa, então ele não adicionou nenhuma outra coisa chamativa aos atributos de Frostmourne. Além de usá-lo como bastão mágico, ele pensava principalmente em como enfraquecer os inimigos. Você ainda quer lutar? Você deve saber que mesmo sendo um demônio de alto escalão, você definitivamente não será capaz de me impedir. Roy segurou sua espada. Você não tem a capacidade de me matar de uma só vez, então quanto mais isso se arrastar, só se tornará cada vez mais desvantajoso para você. Julia estava em uma posição difícil. Ela não obteve nenhuma vantagem ao lutar contra esse demônio de nível intermediário, fazendo com que ela perdesse um pouco de prestígio. Seu consumo de energia mágica estava realmente um pouco alto agora, e ela sabia que Roy estava certo. Se ela não conseguisse matá-lo com um único golpe, ela poderia perder se continuasse a se arrastar. No momento em que Julia ainda estava lutando, alguns pontos pretos apareceram de repente no céu ao longe. Esses pontos pretos apareceram atrás de Julia. Roy estava de frente para ela, então ele os notou, mas ela não. Ela viu a expressão atordoada de Roy, mas em vez de olhar para trás, ficou desconfiada. Não poderia ser ajudado. Ela apareceu no abismo por algum tempo como um anjo caído e conhecia a natureza dos demônios. Assim, ao ver a expressão de Roy, a primeira coisa que pensou não foi acreditar nele, mas duvidar dele.
Esse demônio na frente dela não era estúpido, então ela estava com medo de que fosse uma manobra de Roy, temendo que Roy a atacasse ou escapasse assim que ela virasse a cabeça. No entanto, ela não sabia que desta vez não era uma estratégia de Roy. Os pontos pretos que Roy viu estavam ficando maiores rapidamente, indicando que eram algum tipo de objeto em alta velocidade. Vendo esses pontos pretos correndo em sua direção, um pensamento de repente passou pela mente de Roy. Merda! Eles são mísseis! Roy rapidamente bateu as asas e voou para longe. Ao mesmo tempo, ele lembrou a Julia: tenha cuidado e vá embora. Julia ficou atordoada. Desta vez, ela finalmente se virou e ficou estupefata ao ver os mísseis se aproximando. O que são eles? Ao contrário de Roy, Julia tinha uma compreensão limitada das armas tecnológicas humanas. Não só ela, mas muitos anjos e demônios não entendiam necessariamente que tipo de armas tecnológicas os humanos possuíam. Isso acontecia porque a ciência e a tecnologia eram coisas muito estranhas para anjos e demônios que usavam poder mágico. O que os humanos tinham que poderia deixar impressões neles eram os poderosos templários ou mágicos em mundos de alta magia. Agora, o que vinha em direção a Julia e Roy eram alguns mísseis a dezenas de quilômetros de distância. 2 horas após o início da guerra final, os humanos deste mundo finalmente reagiram e começaram a organizar forças para revidar. Os mísseis não tinham poder mágico, então não era de admirar que Julia não pudesse senti-los agora. Quando ela os viu, os mísseis já estavam próximos. O que mais fez Roy rir foi que sua primeira reação depois de ver os mísseis não foi evitá-los, mas segurar a espada na frente dela para se preparar para derrubá-los. No final, esses mísseis não atacaram diretamente Julia, mas detonou a uma pequena distância dela. Estrondo! Estrondo! Os mísseis explodiram quase ao mesmo tempo, emitindo luz forte, temperatura ultra alta e pressão em um piscar de olhos. Esses mísseis estavam carregados com ogivas termobáricas. Roy evitou longe, mas Julia foi atingida. As bombas termobáricas eram poderosas armas destrutivas. Mesmo sendo um anjo caído, ela não seria poupada do impacto da explosão. Roy a viu voando para fora da nuvem da explosão. Não foi ao ponto de ela nem ter mais um corpo, mas ela bateu no chão como uma bala de canhão. Sua armadura de anjo estava em frangalhos, e suas lindas asas de anjo caído tiveram muitas penas queimadas na explosão. Ela parecia extremamente miserável. No entanto, Roy podia sentir sua fraca aura de poder mágico. O que ele deveria dizer? Ela era realmente digna de ser um anjo caído e de ter uma existência no mesmo nível dos demônios de alto escalão. Sob aquela enorme explosão, ela ainda estava viva. Fim do capítulo. Capítulo 137. Um verdadeiro demônio nunca olha para trás nas explosões. Além do fator ignorância, o motivo do abate de Julia também estava relacionado a Roy. Afinal, ele a fez consumir muito poder mágico. Ao ver Julia sendo destruída, Roy não se incomodou com ela, mas em vez disso olhou para os caças à distância. Roy sabia que a onda de mísseis agora não iria explodir apenas Julia, mas também a ele. Acontece que Roy estava no lugar certo e viu os mísseis se aproximando, então os evitou. Este tipo de ataque de longo alcance foi realmente muito problemático. Embora anjos e demônios também tivessem ataques de longo alcance, eles não conseguiram atacar de longe. Depois de saber que estava sendo vigiado pelos caças humanos, Roy sabia que precisava derrubá-los primeiro, ou então seria ele quem seria atingido. Roy sabia que a tecnologia de radar neste mundo poderia ser bastante poderosa. Caso contrário, os mísseis não poderiam ter atingido Julia e ele no céu. Mas mesmo que a outra parte pudesse usar o radar para detectá-lo, a segunda onda de mísseis não chegaria tão cedo. Portanto, Roy aproveitou a oportunidade para pousar no chão rapidamente. A detecção de radar era definitivamente muito pior quando se tratava de identificar alvos terrestres. Roy queria fazer com que esses caças entendessem mal que ele e Julia foram abatidos, para que se sentissem aliviados ao se aproximarem.
Como esperado, não muito depois de Roy pousar, vários caças sobrevoaram. Havia 12 deles e parecia que eram a equipe de ataque voando de uma base militar próxima. Afinal, este lugar ficava em Mers, o país mais forte do mundo. Agora, as batalhas entre anjos e demônios aconteciam principalmente neste país, então, além desta equipe de ataque, outras forças militares provavelmente também foram enviadas para apoiá-la. Olhando para a formação de caças voando acima e seguindo na direção de onde Roy veio, Roy adivinhou que eles poderiam estar passando e descobriram ele e Julia, então eles lançaram os mísseis para atacar. Caso contrário, não teriam sido apenas alguns mísseis agora, mas um grande grupo de mísseis teria atacado. Eles ainda precisavam de munição para continuar com o ataque. Quando os caças sobrevoaram, Roy imediatamente abriu as asas e voou para cima. Para economizar combustível, esses caças voavam em velocidade subsônica. Com a velocidade de Roy, ele rapidamente os alcançou. Só agora os radares desses caças finalmente detectaram a presença de Roy. Os 12 caças rapidamente realizaram ações evasivas de emergência e voaram para a esquerda e para a direita em direção a ambos os lados. Roy não se importou com os outros aviões enquanto olhava para um deles, acelerou e pousou diretamente nele. Devido ao peso de Roy, o caça começou a balançar. As garras de Roy apertaram a fuselagem. Ele podia ver um piloto coberto de capacete movendo o manche em pânico, querendo voar de cabeça para baixo e despistar Roy. Mas como Roy poderia permitir que ele fizesse isso? Assim, ele arrancou a capa protetora do avião e revelou o piloto lá dentro. Ejetar, ejetar. A resposta do piloto foi rápida. Ele sabia que não havia nada que pudesse fazer e que precisava sair da cabana. O assento ejetável voou com estrondo, mas no meio do caminho Roy estendeu a mão para agarrá-lo e interceptá-lo. Essa cena quase fez os olhos dos outros pilotos saltarem das órbitas. O piloto no assento ejetável que Roy pegou ficou tão apavorado que nem conseguia falar. Roy não o fez sofrer mais. Ele estendeu a outra garra, quebrou o pescoço e agarrou sua alma. Ele então jogou o piloto e o assento ejetável em outro caça próximo. Vendo o assento voando, o lutador evitou apressadamente. Talvez por serem demasiadas as manobras do piloto, apesar do avião ter conseguido evitar o ataque do assento ejetável, o avião perdeu velocidade no momento seguinte e caiu girando no chão. Estrondo. O caça atingiu o solo e o piloto também não conseguiu escapar. Junto com o lutador, eles imediatamente se transformaram em uma enorme bola de fogo no chão. Os pilotos dos caças restantes praguejaram e rapidamente manobraram seus caças para voltarem, querendo se virar para atacar Roy. Mas todos sabiam que objetos de alta velocidade, como caças, exigiam muito espaço para retornar. Mais de 10 segundos se passaram quando eles se viraram. Nesse momento, Roy arrancou violentamente um míssil arar pendurado em uma das asas do caça que havia perdido o piloto. Este míssil tinha alguns metros de comprimento e pesava centenas de quilos, mas Roy o lançou como um dardo. Cuidado, cuidado! Puxar para cima! Roy jogou o míssil nos aviões que voavam em sua direção. Vendo o míssil giratório que atacava de forma irregular, quase todos os pilotos ficaram pasmos. Após reagirem, eles rapidamente se espalharam em todas as direções. Eles deixaram bem claro que as ogivas desses mísseis eram bombas termobáricas. Assim que o míssil fosse detonado, todos os combatentes nas proximidades não seriam poupados. O dardo de míssil que Roy lançou destruiu diretamente a formação de ataque que finalmente se formou. Embora não tenha atingido um avião, no final, este míssil e o caça que havia perdido o piloto bateram no chão um após o outro, causando a erupção de duas bolas de chamas. Roy olhou para os caças subindo rapidamente e sabia que eles haviam entrado em velocidade supersônica. Ele não conseguiu alcançar suas asas, então não o perseguiu, mas ativou a magia no local. Com a saída do poder mágico, a temperatura ambiente de repente começou a cair. Eles estavam no alto do céu e a aura fria afetava facilmente as nuvens.
Quando os pilotos retornaram e lançaram mísseis contra Roy de longe, eles não perceberam que o gelo estava se condensando rapidamente em seus caças. Enfrentando os mísseis supersônicos que se aproximavam, Roy dobrou as asas e caiu no chão em queda livre, fazendo com que os mísseis infelizmente passassem por Roy e depois detonassem no ar. Não havia mais nada além de ondas de choque afetando Roy. Depois de descobrir que Roy, esse demônio, não foi atingido, o grupo de lutadores começou a manobrar novamente, querendo mergulhar e continuar a atacar Roy. Mas quando os pilotos moveram seus manípulos de controle, eles perceberam que controlar os caças se tornou excepcionalmente difícil. Só nesse momento eles perceberam que seus aviões já estavam cobertos por um estranho gelo preto. Não é bom. Estamos caindo. Perdendo velocidade. Não consigo parar. Repita. Não consigo parar. Ejetar. Ejete imediatamente. Não. Não posso. A cabine está congelada. No canal de comunicação, os pilotos gritaram de pânico e seus aviões giraram rapidamente e caíram no chão. Quando Roy pousou no chão, os 10 aviões restantes caíram no chão, explodindo em bolas de fogo e se tornando uma cena de fundo para Roy. Um verdadeiro demônio nunca olha para trás para as explosões. As armas tecnológicas dos humanos realmente tinham a capacidade de ferir demônios, mas as suas armas eram extremamente frágeis. Talvez este contra-ataque humano possa ter alguns efeitos sobre anjos e demônios no início, mas com o passar do tempo, os anjos e demônios descobririam as fraquezas dessas armas, e a humanidade chegaria ao fim. Ele não sabia se os humanos neste mundo tinham armas nucleares ou não, e se iriam lançá-las para atacar os anjos e demônios. Se eles tivessem armas nucleares, talvez pudessem destruir alguns anjos e demônios. Relembrando as cenas após a extinção dos humanos neste mundo no jogo, Roy adivinhou que eles realmente usaram armas nucleares. Se ele não se lembrasse mal, havia algumas variantes humanas semelhantes a zumbis, que deveriam ser por causa da radiação. TSK, então se eu ficar neste mundo por tempo suficiente, posso ter a sorte de testemunhar uma guerra nuclear e experimentar uma guerra nuclear, inverno nuclear. Se houvesse um inverno nuclear, ele não ficaria em êxtase como um demônio do gelo. O poder do gelo estaria em toda parte. Claro, a premissa era sobreviver às explosões nucleares. Depois de resolver este grupo de caças, Roy voou de volta para o céu e continuou voando para o leste. Porém, assim que passou voando, viu Julia, que ainda estava em coma, abaixo. Certo, esta senhora, esta fêmea de anjo caído. Após pousar, Roy ficou ao lado de Julia, pensando em como lidar com ela. Devo atacar enquanto o ferro está quente e matá-la diretamente. Roy esfregou seus chifres de demônio enquanto pensava. Este anjo caído era das tropas de barreira e o confundiu com um desertor. Seria uma boa escolha resolvê-la, mas o problema é que ela havia dito que era guarda pessoal de Samael, e Roy não sabia dizer qual status esse anjo caído tinha com ele. Se ela realmente tivesse algum status, então depois que ele a matasse, o que ele faria se esse figurão investigasse isso? Quem sabia se um figurão do nível do Rei Demônio teria algum meio especial para prender o verdadeiro assassino? Esqueça, não há necessidade de correr riscos. As existências no nível do Rei Demônio são muito assustadoras e é melhor ter cuidado. Em vez disso, para algo como ser um desertor, é melhor explicar claramente. Além disso, se eu salvar a vida dela, tudo pode acabar bem. Depois de organizar seus pensamentos, Roy agarrou a perna de Julia e a ergueu no ar. Essa postura era um pouco estranha. Roy olhou e viu as calças de segurança de Julia sob o vestido de batalha. Ele balançou a cabeça e voou para o leste com Julia assim. Fim do capítulo. Capítulo 138. Cada um com seus próprios esquemas. No momento em que Roy levava Julia embora, na zona de batalha atrás dele, o recém-chegado Cavaleiro do Apocalipse, Guerra, estava matando tudo. Como a guerra representava o poder do Conselho Carbonizado, tanto os anjos quanto os demônios o viam com hostilidade. Quando a guerra apareceu, os anjos e demônios o atacaram em uníssono.
No entanto, este cavaleiro do Apocalipse com um estigma na testa, um capuz vermelho e uma armadura pesada era simplesmente muito poderoso. Ele segurava uma grande espada de 2 mãos chamada Theociter e tinha força e velocidade incomparáveis. Nem anjos nem demônios poderiam aguentar 2 movimentos dele. Quando os anjos o encaravam, ele facilmente cortava ambas as asas, quando os demônios o enfrentavam, ele facilmente cortava suas cabeças. Desde que desceu, ele avançou continuamente e, em apenas 10 minutos, centenas de anjos e demônios morreram em suas mãos. Ser morto não foi o mais assustador. O mais assustador era que as almas dos anjos e dos demônios não conseguiam escapar. As almas mortas por Theociter seriam seladas para sempre nesta espada e então transformadas no poder de War. No entanto, embora ele tivesse lutado contra anjos e demônios ao longo do caminho, War sempre teve dúvidas persistentes em sua mente. Parece, algo está errado. Anjos e demônios ainda estão lutando e os humanos ainda vivem. Parece que este é apenas o começo do fim da guerra. Por que senti a convocação? Mesmo que os 7 selos fossem quebrados, não deveríamos ter sido convocados tão cedo. Além disso, onde estão meus irmãos? Por que não consigo sentir a existência deles? Embora War tivesse grandes dúvidas, as tropas de anjos e demônios avançavam em sua direção como uma maré, fazendo com que ele não tivesse tempo para considerá-las. O temperamento da guerra também não era bom. Se você quiser me matar, eu mato você. Portanto, na época seguinte, a guerra eliminou a maioria dos anjos e demônios da cidade. Do caminho que ele percorreu, cadáveres estavam espalhados por toda parte, restos de anjos e demônios por toda parte. Se Roy não tivesse tomado a decisão imediata de deixar esta cidade, ele provavelmente estaria entre esses cadáveres. No entanto, com o passar do tempo, War descobriu de repente que a maior parte de seu poder havia desaparecido repentinamente. O que está acontecendo? A dor causada pelo desaparecimento do poder pegou War um pouco desprevenido. Ele podia sentir que sua habilidade mais forte de se transformar na forma do caos não era mais utilizável com a perda de poder. Além disso, essa perda de poder ainda estava acontecendo. Ele podia sentir que estava ficando cada vez mais fraco. Não, tenho que encontrar meus irmãos e descobrir o que está acontecendo. War levantou-se com sua espada e continuou avançando. Mas não muito depois de começar a se mover, ele encontrou a zona de batalha mais intensa entre anjos e demônios. Aqui ele viu Abaddon, um anjo de alto nível. Sua imagem era muito atraente porque uma placa de metal ornamentada cobria seu olho direito. Ele só tinha um olho, que havia perdido em uma batalha anterior contra demônios. Abaddon foi um dos líderes do posto avançado do céu, a Cidade Branca. Ele era o anjo da vingança e se especializou em luta, e também era o comandante da linha de frente do exército de anjos. Ao lado de Abaddon estava uma anjo feminina de alto nível, de cabelos prateados e pele bronzeada. O nome dela era Uriel, um seguidor de Abaddon. Neste momento, Abaddon e Uriel estavam liderando um grupo de anjos e massacrando desenfreadamente os demônios que fluíam continuamente ao seu redor. Mas eles raramente agiam. Somente quando encontrassem alguns demônios de alto nível eles balançariam suas espadas angelicais e os decapitariam. Portanto, quando a guerra apareceu, Abaddon foi o primeiro a localizá-lo. Ele ficou pasmo quando viu War dando passos pesados em sua direção. Droga, droga, por que você está aqui? Abaddon rugiu com raiva em War. Este prematuro fim da guerra foi o esquema de Abaddon em primeiro lugar. Ele persuadiu outro líder da Cidade Branca, Azrael, o Anjo da Morte, a ajudar a planejar e executar o incidente do engano dos 7 selos. Assim, ele deixou bem claro que o último selo dos 7 selos não havia sido quebrado, e os 4 cavaleiros do Apocalipse não deveriam ter aparecido. Mas agora, War estava diante dele. Isso excedeu completamente seu plano original. Por um momento, Abaddon ficou confuso e murmurou para si mesmo, não. Não era isso que eu queria. No entanto, War estava agora ainda mais confuso do que Abaddon.
Ele não entendeu por que Abaddon gritou com ele assim que o viu e até pareceu atordoado. Neste momento, uma grande formação mágica apareceu de repente do chão abaixo de Abaddon. Com o aparecimento desta formação mágica, o solo imediatamente se transformou em magma, e então uma mão gigante de repente se estendeu do magma e agarrou o distraído Abaddon. Esta mão gigante veio de um enorme demônio, e o nome desse enorme demônio era Estraga. Ele era um dos lordes demônios que Samael convocou do abismo. Este ataque furtivo foi muito bem sucedido. Quando Estraga apareceu, coincidiu com a distração de Abaddon, e no céu, Uriel estava lutando contra um demônio de alto nível. Depois de descobrir que Abaddon estava sendo atacado, ela gritou e desceu para salvá-lo. Mas já era tarde demais. Depois que a mão gigante de Estraga agarrou Abaddon, ele imediatamente usou seu tremendo poder e apertou com força. Com um som bizarro, Estraga destruiu o corpo do anjo de Abaddon. Não, Vossa Excelência! Tudo isso aconteceu muito rapidamente, e Uriel só pôde assistir impotente enquanto a alma de Abaddon era exposta. Ela correu para tentar arrebatar a alma de Abaddon, mas uma formação mágica de teletransporte apareceu de repente na palma da mão de Estraga e teletransportou a alma de Abaddon para longe. Caramba! Para onde você levou a alma de Lord Abaddon? Uriel ficou furioso e avançou contra Estraga com sua espada. No entanto, Estraga começou a rir e, com um violento aceno de mão, deu um tapa em Uriel voando. Uriel caiu no chão e lutou para se levantar com sua espada apoiando-a. Ela virou a cabeça e gritou com raiva para Or: droga! O que você fez agora? Porque Lord Abaddon estava tão distraído que um ataque furtivo o pegou desprevenido. No entanto, a guerra havia perdido uma enorme quantidade de poder neste momento. Ele se ajoelhou no chão com a espada enquanto ofegava. Como eu iria saber? Eu simplesmente respondi à convocação. Uriel não obteve a resposta que queria, então cerrou os dentes, voou novamente e atacou Estraga. Na verdade, a força dos anjos de alto nível no posto avançado que o céu estabeleceu neste mundo era mais fraca do que a dos demônios. Os dois líderes da Cidade Branca, fosse Abaddon ou Azrael, não eram realmente de alta posição e força. Eles estavam apenas no nível do trono dos anjos de alto nível, e Uriel estava apenas no nível do domínio. Em termos de força, somente quando Abaddon e Azrael trabalharam juntos eles mal se igualaram ao rei demônio Samael. Com tanta força, não é de admirar que Abaddon tenha pensado em usar os 7 selos para pregar uma peça. Infelizmente, Abaddon realmente fez papel de bobo desta vez. Não só o exército demoníaco que Samael convocou excedeu sua imaginação, mas até os 4 cavaleiros do Apocalipse apareceram. Pode-se dizer que o plano da Cidade Branca falhou completamente. Este golpe para Abaddon foi extremamente grande porque ele sabia muito bem que todas as forças do céu neste mundo poderiam ser derrotadas pelos demônios. Olhando para Uriel e Estraga travados em combate, Or percebeu que Abaddon definitivamente sabia de alguma coisa. Agora, ele só poderia capturar Estraga e recuperar a alma de Abaddon para entender o que estava acontecendo. Então, depois de levantar o ânimo, Or também se juntou à batalha. Com a ajuda de Uriel para conter Estraga, ele encontrou uma oportunidade de perfurar um dos olhos de Estraga. No entanto, quando ele estava prestes a aproveitar a oportunidade para derrotar Estraga, seu poder foi sugado mais uma vez. Isso foi muito fatal na batalha. Estraga, que estava cego de um olho, agarrou o Or e reencenou a tragédia anterior de Abaddon. Estraga também esmagou o corpo de Or. Estraga, um lorde demônio famoso por sua força, completou a façanha épica de matar 2 vezes um líder do céu e um cavaleiro do Apocalipse em um dia. No entanto, a alma de Or não foi teletransportada por uma formação mágica como a de Abaddon. Em vez disso, foi levado diretamente por um raio de luz que desceu do céu. O Conselho Carbonizado estava usando seu poder para convocar a alma de Or de volta. Vendo esta cena, Uriel sentiu um arrepio na espinha. Ela sentiu que o céu parecia ter caído em um grande esquema. Depois de pensar um pouco, ela liderou decisivamente o exército de anjos para partir.
Ela não sabia para onde a alma de Lord Abaddon foi teletransportada, e ela teve que preservar o poder do céu e encontrar uma maneira de recuperar sua alma. Garraha! Metade do corpo de Estraga estava na piscina de magma quando ele começou a rir. Olhando para o exército de anjos derrotado partindo, Estraga tirou um olho de demônio. Era muito parecido com o olho do demônio que Roy criou, mas não tinha um par de asas. Depois de não ver mais ninguém por perto, ele sussurrou para o olho do demônio: Vossa Majestade Samael, completei a missão e enviei com sucesso a alma de Abaddon para a mãe Lilith. Bom trabalho, Estraga. Do olho do demônio veio a voz de Samael. Você pode descansar agora. Sim, Sua Majestade. Estraga respondeu antes de afundar lentamente no magma e desaparecer. E no espaço do posto avançado do abismo, o rei demônio Samael sentou-se em um enorme trono com o queixo apoiado e um sorriso sinistro no rosto. Ele murmurou para si mesmo: Lilith, a próxima coisa é com você. Espero que você não me decepcione. Fim do capítulo. Capítulo 139 Ritual Sombrio. Enquanto Roy voava, Julia, que ele segurava nas mãos, acordou. Julia estava de cabeça para baixo todo esse tempo, então, quando acordou, sua perspectiva também estava de cabeça para baixo. Ela ficou muito confusa por um tempo antes de perceber sua situação e imediatamente começou a lutar. Solte-me, demônio! Julia gritou com Roy. Então, Roy realmente se soltou. E assim que ele a soltou, Julia começou a cair no chão. Julia tentou bater as asas e voar, mas seus esforços foram em vão porque as penas de suas asas já haviam sido queimadas pela alta temperatura da explosão do míssil. As penas pretas neles estavam incompletas e não podiam lhe dar força suficiente para cima. Como resultado, Julia caiu de cabeça no chão. Como este lugar era uma área montanhosa, o solo era relativamente macio, então quase metade do seu corpo afundou no solo depois que ela caiu. Julia emitia sons abafados no solo e suas longas pernas expostas do lado de fora chutavam desesperadamente. Mas ela não conseguia escapar porque achava difícil usar sua força. Roy ficou um pouco sem palavras enquanto observava a cena no ar. Ele só poderia pousar e tirá-la do chão. Cof. Depois de ser retirada, Julia caiu no chão e tossiu violentamente. Quando ela foi enterrada, muita terra entrou em sua boca e ela se sentiu extremamente mal. Depois que toda a lama saiu de sua boca, ela olhou para cima e gritou com raiva para Roy: como você pode me humilhar assim? Roy abriu suas asas de demônio e fez uma expressão de arrependimento. Você não me disse para deixar você ir. Eu deixei você ir, mas você não conseguia voar. Isso é minha culpa? Ao ouvir isso, Julia se virou para olhar suas asas. Quando ela viu a visão horrível de suas asas e penas, ela bateu com o punho no chão, ressentida. Caramba! Esses humanos podem realmente me machucar. Embora ela fosse um anjo caído, ela não era como uma mulher de verdade que incomodava incessantemente sobre isso e não tinha clareza sobre a situação. Depois de acordar, ela imediatamente se lembrou da enorme explosão antes de perder a consciência. Claramente, ela havia sido atacada por uma arma humana antes, fazendo-a perder a consciência. E enquanto ela estava inconsciente, esse demônio do gelo a salvou. Ela se forçou a se levantar e restaurou seu rosto inexpressivo. Demônio! Vamos descartar nossa inimizade. Não vou insistir no fato de você ser um desertor nem mencionar isso a ninguém. Vamos tratar isso como se nunca tivesse acontecido, ok? Afinal, ela era uma tropa de barreira. Ser capaz de fazer essa promessa significava que ela reconheceu o favor de Roy por salvá-la. Roy assentiu prontamente. Sem problemas. Julia se virou para sair, mas neste momento Roy disse de repente: Você está planejando voltar para a cidade anterior. Se eu fosse você, absolutamente não voltaria agora. Ela se virou e perguntou intrigada: Por quê? Porque o Or, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, desceu e o ponto de pouso é naquela cidade. Roy disse: Você estará cortejando a morte se voltar agora. O que? Impossível.
Ao ouvir as palavras de Roy, Julia ficou chocada e não pôde deixar de levantar a voz. A guerra final apenas começou, então como eles poderiam descer neste momento? Julia era a guarda pessoal de Samal, então desde que se tornou um anjo caído, ela sempre esteve ao seu lado, permanecendo neste mundo e participando da guerra entre o céu e o inferno. Assim, ela sabia e entendia a existência do conselho carbonizado deste mundo. Atrás dos 4 cavaleiros do Apocalipse estava o conselho carbonizado. Aplicou as antigas leis e contratos e manteve o equilíbrio do mundo. Ele havia definido o fim da guerra e foi o árbitro final da guerra. Se o conselho carbonizado enviasse os 4 cavaleiros para intervir no fim da guerra neste momento, seria semelhante a um árbitro encerrando uma competição. Esta foi uma ação que não cumpriu as regras e, com o estilo habitual do conselho carbonizado, era absolutamente impossível fazer tal coisa. Portanto, ao ouvir as palavras de Roy, sua primeira reação foi pensar que Roy a estava enganando. Mas ela não tinha dúvidas de por que Roy sabia sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ela pensou que Roy já havia sido convocado a este mundo antes e, portanto, entendeu algumas das situações deste mundo. No entanto, Roy estava apenas dizendo isso casualmente para ela. Afinal, Julia foi o primeiro anjo caído que ele encontrou depois de todo esse tempo, então isso satisfez um pouco sua curiosidade. Além disso, em comparação com outros demônios, Julie podia se comunicar com ele, então ele disse isso casualmente para lembrá-la. Mas Roy não precisou responder às dúvidas e suspeitas dela, então abriu as asas e voou. Depende de você se você acredita em mim ou não. Estou indo embora. Com isso, Roy quis ir embora. Vendo que Roy realmente queria voar para longe, Julia disse rapidamente, espere, espere. E agora? Roy franziu a testa. Tudo bem. Independentemente de o que você disse ser verdade ou não, pretendo restaurar meu poder mágico antes de retornar. Julia disse, mas enquanto eu restauro meu poder mágico, espero que você possa me proteger temporariamente. Julia não teve escolha a não ser fazer isso. Quando os mísseis a bombardearam mais cedo, ela inconscientemente usou todo o seu poder mágico para resistir. Agora, o poder mágico em seu corpo estava vazio e até suas asas estavam queimadas. Se ela voltasse ao campo de batalha neste estado, mesmo que o que Roy havia dito sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse fosse falso, ela poderia ser atacada por outros anjos, então seria definitivamente impossível para ela voltar assim. Em troca, depois de restaurar meu poder mágico, posso usar minha autoridade para solicitar méritos para você. Méritos. Roy tocou seus chifres de demônio. Que benefícios posso obter? Julia não ficou surpresa com a pergunta de Roy. Acontecia o mesmo quando se lidava com outros demônios. Se houvesse benefícios, você deveria apenas dizer isso francamente. Ela estaria se enganando se tentasse fazer rodeios, então explicou, você não deve ter participado de uma guerra do Armagedon antes. Bem, vamos colocar desta forma. Na maioria das vezes, quando se trata de guerras em grande escala com anjos, os demônios comandantes de alto nível geralmente concedem méritos aos bravos guerreiros que lutam. Além de punir os desertores, as tropas de barreira como eu também têm a responsabilidade de registrar os méritos. Contanto que você obtenha méritos, você poderá trocar pelas recompensas correspondentes de Sua Majestade Samael após a guerra. Mas antes de tudo, não poderei lhe dar muitos méritos. Troca por recompensas do Rei Demônio Samael. Roy ficou comovido quando ouviu isso. Foi um pouco emocionante, então ele não pôde deixar de perguntar a ela, que tipo de recompensa posso receber? Isso depende do humor de Sua Majestade Samael. Julia congelou por um momento. No entanto, a maioria dos demônios do passado foram recompensados com almas. Ao ouvir isso, Roy de repente perdeu o interesse. Se as almas fossem as únicas recompensas, isso teria pouco valor. Em relação às almas, não posso simplesmente obtê-las. Roy lembrou claramente que os humanos deste mundo acabariam por ser extintos.
Por outras palavras, apenas na terra deste mundo, centenas de milhões ou mesmo milhares de milhões de almas seriam produzidas no fim da guerra. Contanto que ele trabalhasse um pouco mais, ele poderia obter mais almas do que conseguiria de Samael. Não há mais nada? Roy perguntou. Ela sentiu a falta de interesse no tom de Roy. Se você não quiser, então esqueça. Roy pensou sobre isso e finalmente acenou com a cabeça. Tudo bem, é melhor que nada. Ok, vamos começar. Você se apressa para restaurar seu poder mágico. Julia não perdeu tempo. Ela olhou em volta e encontrou um lugar relativamente plano. Ela então pegou a espada e se ajoelhou enquanto enfiava a espada no chão. No segundo seguinte, uma formação mágica apareceu a seus pés. Ao contrário das formações mágicas de pentagrama que Roy costumava ver, a formação mágica abaixo de Julia revelou-se um padrão de estrela de 9 pontas. Julia estava no centro do padrão. Com um zumbido, uma forte luz negra de repente irrompeu da formação mágica e subiu para o céu, instantaneamente tingindo o céu nas proximidades de preto. Vendo essa cena, Roy finalmente entendeu por que Julia queria que ele ajudasse a protegê-la. Esta forte luz negra seria claramente visível a vários quilômetros de distância. Se tropas de anjos estivessem passando, eles definitivamente viriam verificar. Dentro da formação, Julia já flutuava aos poucos com a luz negra. A formação mágica parecia ter uma corrente de ar, fazendo com que seus longos cabelos negros se levantassem e vibrassem lentamente. O que estou usando atualmente é um ritual sombrio. Julia disse, este ritual pode me ajudar a restaurar rapidamente meu poder mágico. Mas durante esse tempo, tenho que ficar dentro dessa formação mágica e não me mexer. Se um inimigo vier, confiarei em você para resistir a ele. Sem problemas. Roy convocou Frostmourne do espaço do sistema e o inseriu no chão. Olhando para a aparência sinistra da espada de Maldical de Roy, o canto da boca de Julia não pôde deixar de se contorcer ao pensar em sua batalha com Roy e na cena do poder do mundo expulsando-a. Esta não é uma boa memória. Neste momento, incontáveis personagens demoníacos começaram a flutuar na formação mágica. Esses personagens demoníacos se reuniram e giraram lentamente em torno do corpo de Julia. Depois de ver o ritual ser ativado, ela parou de falar com Roy e se concentrou em restaurar seu poder mágico. Roy olhou para o ritual sombrio com interesse. Parece ser uma magia que usa o poder das trevas. Pensando nisso, todos os anjos caídos usam o poder das trevas como Julia. Quando eram anjos, usavam luz sagrada, mas depois de se transformarem, agora usam outro poder extremo. Parece que não há desconforto. Como eles fazem isso? Roy não tinha visto o processo de transformação de um anjo caído com seus próprios olhos, então não tinha como saber os detalhes exatos por enquanto. Assim, apesar da curiosidade, ele não perguntou nada e apenas olhou para Julia. Falando nisso, depois que os mísseis destruíram a armadura de Julia, parece muito estranho. Estranhamente grande, estranhamente sedutor. Fim do capítulo. Capítulo 140. O anjo caído sem memórias. A magia do ritual das trevas poderia restaurar rapidamente o poder mágico, mas assim como Julia disse, a luz produzida durante o ritual era muito atraente. Alguns soldados anjos que passavam por esta área optaram por descer e conferir quando perceberam a luz do ritual, então inevitavelmente lutaram contra Roy. Desses anjos, o resto era fácil de matar, mas um deles parecia ser capitão e era bastante problemático. Roy demorou muito para encontrar uma oportunidade. Ele brilhou e apareceu de repente ao lado do oponente, e então usou seu poder de gelo para congelá-lo completamente em um enorme bloco de gelo negro. Depois de lutar contra tantos anjos, o consumo de poder mágico de Roy foi bastante alto, deixando-o ciente da importância da velocidade de recuperação do poder mágico. Pode-se dizer que demônios de nível médio, demônios de alto nível e até mesmo lordes demônios enfrentariam a questão do consumo de energia mágica. O demônio de alto escalão Cheron não foi morto por dragões depois de esgotar todo o seu poder mágico. Além de Cheron, havia um exemplo vivo com Julia à sua frente.
Se ele realmente quisesse ter uma quantidade ilimitada de poder mágico e vida infinita, provavelmente era algo que apenas um rei demônio como Samael poderia fazer. Então, em seu tempo livre após as batalhas, Roy não pôde deixar de perguntar a Julia: esse ritual sombrio é magia demoníaca? Posso aprender? Na formação, Julia ficou atordoada por um momento antes de balançar a cabeça. Não, não é magia demoníaca. Estritamente falando, os elfos negros desenvolveram essa magia, mas não deveria haver nenhum problema em aprendê-la, desde que você saiba como usar o poder das trevas. Vejo que seu poder mágico é bastante estranho, parecendo ser um resultado mutante da combinação dos poderes do gelo e das trevas. Mas a essência do poder sombrio ainda está lá, então talvez não haja nenhum problema em aprender. Julia parou por um momento antes de continuar, mas como você viu, esse ritual tem muitas desvantagens. Principalmente quando você está sozinho, é melhor não usá-lo. Assim que um inimigo o interromper, você não apenas será incapaz de restaurar seu poder mágico, mas seu poder mágico também entrará em colapso por um tempo, fazendo com que você caia em perigo. Tem certeza que quer aprender? Elfos negros, você até aprendeu a magia deles? Roy perguntou surpreso. Ensine-me este ritual. Talvez eu possa usá-lo. Julia não perdeu tempo. Ela apontou para a formação mágica sob seus pés e começou a explicar a Roy. Em sua opinião, Roy era uma raça demoníaca rara e tinha grande potencial. Ele não apenas estava prestes a se tornar um demônio de alto escalão, mas quando ela perdeu a consciência, ele não a abandonou. Na opinião de Roy, um anjo caído como Julia o ajudaria a entender a situação dos anjos e dos anjos caídos, e talvez ele pudesse usá-la para entender a situação no abismo onde viviam demônios de alto escalão. Além disso, a própria Julia tinha um status elevado, então talvez ele pudesse estabelecer uma conexão com o rei demônio Samael através dela no futuro. Portanto, numa situação em que ambos os lados eram mais contidos, os dois estavam num estado de cooperação muito matizado e ambos mantinham cuidadosamente esta relação de cooperação um com o outro. Roy trabalhou duro para deter os anjos para que Julia pudesse recuperar seu poder mágico sem interrupções. Da mesma forma, quando Roy pediu para aprender o ritual sombrio, Julia não escondeu nada e explicou seriamente. Embora tenham tido um mal-entendido e lutado antes, ambos estavam no acampamento do abismo e eram aliados naturais. Quando o exército de anjos ainda existia, era melhor para eles não lutarem internamente, sempre que se tratava de vários rituais, envolvia conhecimentos relacionados a formações mágicas. Este ritual sombrio era o mesmo. As formações mágicas geralmente tinham estruturas geométricas fixas e eram divididas em formações de pentagrama, formações estelares de 6 pontas, formações estelares de 9 pontas e assim por diante. Mas, além da estrutura geométrica, era necessário gravar os símbolos mágicos correspondentes para formar uma formação mágica completa e eficaz. O mesmo pentagrama produziria efeitos totalmente diferentes quando desenhado com símbolos em personagens demoníacos, élficos ou dragões. Depois de adquirir as memórias herdadas de Arania, Roy complementou completamente seu conhecimento sobre personagens demoníacos. Se a formação mágica usasse personagens demoníacos, ele poderia ser capaz de entendê-la depois de um tempo. Mas o problema é que a formação mágica ritual negra de Julia estava gravada com personagens élficos negros. Os elfos negros acreditavam na rainha das aranhas Lout. Nas memórias herdadas do demônio aranha de Arania, ela deveria ter memórias da escrita dos elfos negros. Mas, por alguma razão, não havia muito sobre isso, então foi muito cansativo para Roy entender esses personagens dos elfos negros. Roy adivinhou que poderia ser porque a maioria dos descendentes do demônio aranha vivia no abismo, então nas memórias herdadas deixadas pela rainha aranha Lout, havia mais conhecimento sobre demônios e menos conhecimento sobre outros mundos. Era como se um ancestral fosse um herói sábio e clarividente com glória infinita, mas seus descendentes eram todos medíocres e só podiam viver em um canto do mundo e sobreviver com dificuldade. Roy finalmente se lembrou do ritual sombrio sob a explicação contínua de Julia.
Depois de se lembrar completamente, Roy obteve com sucesso a habilidade Dark Ritual no painel de atributos do sistema, o que significa que até mesmo o sistema reconheceu essa habilidade que ele dominou. Dark Ritual, a capacidade de recuperar o poder mágico rapidamente. Embora tivesse a desvantagem de não poder se mover e não poder ser interrompido, isso não importava para Roy. Ele era diferente de outros demônios. Se ele quisesse usar essa habilidade, ele tinha Fat Tiger ao seu lado para protegê-lo. Além disso, ele estava salvando suas almas para materializar a armadura de inverno frio, que também tinha o atributo de recuperar rapidamente o poder mágico, então aprender o ritual das trevas foi apenas mais uma questão de preparação mental para Roy. Depois de cerca de 30 minutos, a formação mágica sob os pés de Julia desapareceram repentinamente e ela parou de flutuar e caiu no chão. Tudo restaurado? Muito rápido. Roy ficou um pouco surpreso. Ele havia calculado seu próprio tempo de recuperação de poder mágico antes e, em 30 minutos, só seria capaz de restaurar cerca de 1/20 de seu poder mágico total. Roy sentiu que deveria ser o mesmo com Julia, mas com a ajuda do ritual sombrio, ela se recuperou ao estado de ter pleno poder mágico. Pensando nisso, Roy não pôde deixar de sentir tristeza por Cheron. Se aquele idiota conhecesse tal habilidade, como poderia ter sido espancado tão miseravelmente pelos dragões? Julia assentiu. Terminei. Enquanto ela falava, chamas negras apareceram de repente em seu corpo. As chamas negras se espalharam rapidamente por todo o seu corpo, incluindo as asas em suas costas, fazendo aparecer chamas negras. As chamas iam e vinham rapidamente, e antes que Roy pudesse perguntar o que ela estava fazendo, as chamas negras começaram a desaparecer. À medida que as chamas se dissiparam, a armadura preta e dourada danificada de Julia foi restaurada, tornando-se nova e brilhante. Especialmente as asas negras em suas costas, aquelas penas queimadas cresceram novamente depois que as chamas desapareceram, cobrindo suas asas. As penas pretas eram incomparavelmente brilhantes e lisas, brilhando com luz negra. Não só isso, mas Roy também viu outro par de asas negras sob as asas negras dela, embora fossem menores. Ela parecia ter renascido sob essas chamas negras e retornado ao seu estado original. Todo o seu corpo estava repleto de poder mágico. Anjo de 4 asas. Este é o seu poder no auge. Roy perguntou surpreso. Além disso, quais eram as chamas em você agora há pouco? Lembro que o fogo do inferno não tem essa capacidade de cura, certo? Ele até conseguiu reparar sua armadura danificada. Estou usando o fogo do inferno, mas é diferente do fogo do inferno comum. Julia hesitou, mas ainda assim explicou. Porque eu sabia como usar as chamas sagradas antes de me transformar, depois da transformação, um pouco do poder das chamas sagradas apareceu no fogo do inferno com o qual me fundi e pode reparar minhas feridas, chamas sagradas. É esse significado de chamas sagradas? Roy ponderou, mas não perguntou. Ele percebeu que Julia não queria mencionar as coisas antes de sua transformação. Afinal, ela já foi um anjo, mas agora era um anjo caído e se tornou inimiga de seus ex-companheiros. Roy adivinhou isso, mas não sabia que estava errado neste momento. Na verdade, se os anjos escolhessem cair, eles seriam capazes de reter suas memórias originais depois de se tornarem anjos caídos. Mas se suas almas caíssem nas mãos de demônios e fossem contaminadas e transformadas à força, eles perderiam todas as memórias de quando eram anjos. Julia foi a última. Sua alma se transformou quando caiu nas mãos de Samael. Ela não conseguia se lembrar do passado, então geralmente não estava disposta a mencionar coisas relacionadas às suas memórias passadas. Ela também sabia que mesmo que pudesse recuperar suas memórias, ela não seria capaz de retornar ao céu. Isso era o que significava ir fundo no inferno e se tornar uma estranha de agora em diante. Um rugido alto veio do céu neste momento. Roy e Julia ergueram os olhos e descobriram que era um grupo de aviões humanos.
Havia um número muito grande deles, e não apenas havia um grande número de caças, mas também bombardeiros maiores e algumas aeronaves aerotransportadas de alerta e controle antecipado. Era um grupo de combate completo e parecia que os humanos ainda não haviam desistido do contra-ataque. Ao ver os caças, Julia se lembrou da cena em que foi atingida por mísseis e não pôde deixar de ficar gelada. Armas humanas, parece que é verdade. Os humanos estão realmente preparados. Não foi em vão que anjos e demônios iniciaram a batalha decisiva do dia do julgamento. Ao ouvir isso, Roy não sabia o que dizer. Julia estava obviamente errada. Embora as armas humanas fossem poderosas, ainda estavam longe de ser suficientes para lidar com anjos e demônios. Era um absurdo dizer que eles estavam preparados. Enfrentando o exército demoníaco liderado pelo Rei Demônio e o exército celestial liderado por anjos de alto nível, os humanos não tiveram muito espaço para revidar. Somente usando armas nucleares eles seriam capazes de arrastar alguns inimigos com eles. Mas assim que usaram armas nucleares, a humanidade estava acabada. Vou embora agora. Tenho que relatar a situação dos humanos a Sua Majestade Samael. Julia disse. Além disso, os 4 cavaleiros do Apocalipse chegando tão cedo também é diferente do que Sua Majestade esperava. Se ele não agir, temo que ninguém possa impedir os 4 cavaleiros. Nesse ponto, ela olhou para Roy. Já que você quer evitar os 4 cavaleiros, vá mais longe. A batalha entre Sua Majestade e os 4 cavaleiros provavelmente afetará a maior parte do mundo. Roy continuou sem palavras. Não, garota, você está errada de novo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse podem não conseguir esperar que Samael entre em ação. Ela abriu as asas e voou. Antes de sair, ela perguntou de repente, isso mesmo, demônio, qual é o seu nome? Osíris. Roy respondeu, então tchau. Julia não disse mais nada e se virou para sair voando. Fim do capítulo. Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. Platão.